No silêncio profundo do cosmos, onde as distâncias desafiam a imaginação, a humanidade ergue os olhos há milênios. Procuramos padrões nas estrelas, desenhamos constelações a partir do caos e nos perguntamos a mais antiga e solitária de todas as questões: estamos sós? Esta interrogação, sussurrada ao redor de fogueiras ancestrais e transmitida por telescópios de última geração, é o motor de nossa curiosidade. Ela nos impulsiona para além de nosso berço planetário, nos forçando a confrontar a vastidão esmagadora do universo. Mas como poderíamos reconhecer uma resposta, mesmo que ela estivesse diante de nós? Como medir a grandeza de uma civilização que poderia ter eras de vantagem sobre a nossa? Em meio ao fervor da corrida espacial, um astrônomo soviético chamado Nikolai Kardashev propôs uma régua para o cosmos, uma ferramenta não para medir cultura, biologia ou filosofia, mas algo muito mais fundamental e universal: energia. Ele postulou que a trajetória de qualquer civilização inteligente, em qualquer lugar do universo, seria inevitavelmente ligada à sua capacidade de aproveitar e manipular quantidades crescentes de poder. Esta ideia, de uma simplicidade genial, deu origem à escala Kardashev, um sistema de classificação para o poder cósmico. A escala não é um mapa, mas uma escada. Uma escada cujos degraus representam saltos de magnitude energética tão vastos que são quase inconcebíveis. Nós, a humanidade do século XXI, ainda não pisamos sequer no primeiro degrau. Somos uma civilização do tipo zero, uma infante cósmica que ainda se alimenta dos restos de energia de seu planeta. Nossa sociedade global funciona com base na queima de plantas e animais fossilizados, uma herança finita de um passado distante. Nós capturamos fragmentos da luz do nosso Sol, aproveitamos a força dos ventos e rios e dividimos o átomo. Mas toda a nossa produção energética combinada, todas as nossas usinas, nossos motores e nossas luzes representam uma fração minúscula da energia total que nosso próprio planeta recebe do Sol a cada segundo. Estamos em um estado de transição precária, uma adolescência tecnológica repleta de potencial e perigo. Nossas maiores conquistas, como a internet, são um vislumbre de uma consciência planetária nascente, um sistema nervoso global. No entanto, nossos desafios, como a mudança climática e a escassez de recursos, são as dores do crescimento de uma espécie que consome mais do que compreende. O primeiro degrau da escada de Kardashev aguarda. Uma civilização de tipo 1 é uma mestra de seu mundo natal. Ela alcançou o controle total sobre os recursos energéticos de seu planeta. Imagine uma sociedade que não apenas utiliza, mas comanda as forças da natureza. Pense em uma rede energética global que aproveita a totalidade da luz estelar que atinge o planeta. Uma civilização que pode extrair energia geotérmica do núcleo planetário, controlar o clima, desviar furacões e neutralizar terremotos antes que eles comecem. Para uma cultura de tipo 1, a energia seria como o ar que respiramos, onipresente, abundante e barata. Cidades inteiras poderiam ser construídas em dias, oceanos poderiam ser movidos para irrigar desertos, e a biosfera seria gerenciada com a precisão de um jardineiro cósmico. A escassez de recursos, a força motriz de tantos conflitos humanos, se tornaria uma relíquia histórica. Esta transição, no entanto, não seria apenas tecnológica, mas profundamente social e política. A gestão de energias em escala planetária exigiria um nível de cooperação global que hoje parece ficção científica. Nações, como as conhecemos, poderiam se fundir em uma governança unificada, ou,
em uma federação harmoniosa, pois os problemas e as soluções seriam intrinsecamente globais. Mas a jornada não para aí. O cosmos acena com desafios e prêmios ainda maiores. O segundo degrau da escada é um salto monumental. Uma civilização de tipo 2 não se contenta mais com o poder de um único planeta. Ela olha para a fonte de toda a vida e energia em seu sistema, sua estrela. Uma entidade de tipo 2 aproveita a produção energética total de sua estrela-mãe. A quantidade de energia em jogo aqui é bilhões de vezes maior do que a de uma civilização de tipo 1. Para compreender essa escala, imagine uma fogueira. Uma tribo primitiva se senta perto dela, absorvendo uma pequena fração do calor que ela irradia. A maior parte da energia se perde na noite. Isso é uma civilização de tipo 0. Agora, imagine construir uma casa ao redor da fogueira, com uma chaminé e um sistema de aquecimento que canaliza grande parte do calor de forma eficiente para dentro da habitação. Isso é uma civilização de tipo 1. Uma civilização de tipo 2, no entanto, constrói uma esfera sólida ao redor de toda a fogueira, capturando cada fóton, cada partícula de calor, sem desperdiçar absolutamente nada. Este conceito é mais conhecido como a esfera de Dyson, uma megaestrutura hipotética que encapsularia uma estrela inteira. A construção de tal objeto transcende qualquer projeto de engenharia que a humanidade já tenha sonhado. Exigiria o desmantelamento de planetas inteiros, luas e cinturões de asteroides para obter a matéria-prima necessária. Frotas de construtores robóticos autônomos trabalhariam por séculos, ou talvez milênios, tecendo uma concha ao redor de seu sol. A vida para uma civilização de tipo 2 seria irreconhecível. Com o poder de uma estrela à sua disposição, projetos como a terraformação de todos os planetas em seu sistema seriam triviais. Viagens interestelares em velocidades próximas à da luz se tornariam rotina. Eles poderiam criar realidades virtuais tão complexas e vastas que seriam indistinguíveis do universo real, abrigando trilhões de consciências digitais. Eles poderiam até mesmo realizar proezas de engenharia estelar, ajustando a vida útil de seu Sol ou movendo todo o seu sistema solar para evitar ameaças cósmicas, como a explosão de uma supernova próxima. Essas civilizações, embora imensamente poderosas, ainda seriam vulneráveis em uma escala cósmica. A morte de sua estrela, embora adiada por sua tecnologia, seria um fim inevitável. O universo é um lugar perigoso e vasto. Para garantir a sobrevivência a longo prazo, uma espécie deve dar o próximo passo, o mais inspirador e aterrorizante de todos. Ela deve ascender ao terceiro degrau. Ela deve se tornar uma civilização de tipo 3. Uma civilização de tipo 3 é uma entidade galáctica. Ela transcendeu os limites de seu sistema solar natal e se espalhou pelas estrelas, aproveitando a energia não de um Sol, mas de bilhões deles. Ela comanda o poder de sua galáxia inteira. A diferença de energia entre o tipo 2 e o tipo 3 é, mais uma vez, uma questão de bilhões. É a diferença entre possuir uma única casa e ser o dono de todos os imóveis em um continente inteiro. Mas como uma civilização poderia realizar tal feito? As distâncias entre as estrelas são proibitivas. Mesmo viajando na velocidade da luz, levaria 4 anos para chegar à estrela mais próxima de nós, e 100.000 anos para atravessar a Via Láctea. Nenhuma nave, por mais avançada que seja, poderia transportar colonos suficientes para povoar a galáxia em um tempo razoável. A resposta provavelmente reside não na biologia, mas na inteligência artificial e na autorreplicação.
Imagine o lançamento de uma única sonda interestelar, uma sonda de von Neumann. Esta sonda é um milagre da engenharia. Ela contém todo o conhecimento e a capacidade tecnológica de sua civilização criadora. Ela viaja por milênios através do vácuo interestelar até chegar a um sistema estelar promissor. Ao chegar, ela usa os recursos locais, asteroides, cometas, poeira planetária, para construir uma base industrial. Com essa base, ela cria cópias de si mesma. Centenas, depois milhares de novas sondas são construídas e lançadas em todas as direções, cada uma visando uma nova estrela. É um processo exponencial, uma cascata de colonização que se espalha pela galáxia como uma onda. Cada sonda, ao chegar a um novo sistema, poderia iniciar a construção de uma esfera de Dyson ou de outra megaestrutura para capturar a energia daquela estrela. A civilização original não precisaria viajar. Ela simplesmente se expandiria, transmitindo sua consciência e sua cultura através de uma rede galáctica. Em um piscar de olhos cósmico, talvez em alguns milhões de anos, toda a galáxia estaria preenchida por sua presença. Como seria, de fato, uma civilização de tipo 3? Tentar descrevê-la com nossa linguagem e nossos conceitos é como pedir a uma formiga para descrever a totalidade da internet humana. Suas operações, sua própria existência, estariam em uma escala que desafia a nossa compreensão da realidade. Para nós, eles seriam indistinguíveis de deuses. Sua tecnologia seria tão avançada que pareceria magia, ou mais provavelmente, seria completamente invisível para nós, fundindo-se com as leis da física. Não estaríamos procurando por naves espaciais ou cidades de luz. Estaríamos procurando por anomalias em escala galáctica, uma galáxia que emite muito mais radiação infravermelha do que o esperado poderia ser um sinal. Isso poderia indicar que bilhões de suas estrelas estão envoltas em esferas de Dyson, que absorvem a luz visível e irradiam o calor residual. A galáxia pareceria escura para os nossos telescópios ópticos, mas brilharia intensamente em outros espectros. Uma civilização de tipo 3 não se limitaria a aproveitar a energia das estrelas. Ela poderia manipular objetos cósmicos ainda mais exóticos e poderosos. O buraco negro supermassivo, no centro de sua galáxia, que para nós é um objeto de mistério e perigo, para eles seria uma fonte de energia primordial. Eles poderiam extrair energia de seu disco de acreção ou aproveitar sua rotação colossal através do processo de Penrose. Eles poderiam mover estrelas, reorganizar constelações e criar novos sistemas solares a partir de nebulosas interestelares. A própria estrutura da galáxia se tornaria sua tela, seu projeto de engenharia. Eles poderiam ser capazes de construir atalhos através do espaço-tempo, os chamados buracos de minhoca, criando uma rede de transporte galáctica que tornaria as distâncias interestelares irrelevantes. A informação, e talvez a própria consciência, poderia fluir instantaneamente de um lado da galáxia para o outro. Qual seria a natureza de tal entidade? O conceito de indivíduo, como o conhecemos, poderia ter perdido todo o significado. Uma civilização de tipo 3 poderia ser uma única superinteligência distribuída, uma consciência coletiva que existe simultaneamente em bilhões de corpos, tanto biológicos quanto sintéticos, espalhados por milhares de anos-luz. Poderia ser um cérebro galáctico, com cada sistema estelar funcionando como um neurônio em uma rede de pensamento de complexidade inimaginável. Sua percepção do tempo seria radicalmente diferente da nossa. Eventos que para nós levam eras,
como a órbita de estrelas ao redor do centro galáctico, para eles poderiam ser como o tic-tac de um relógio. Eles pensariam em escalas de tempo de milhões ou bilhões de anos. Nossa existência inteira, desde os primeiros hominídeos até o presente, seria um evento efêmero e instantâneo em sua perspectiva. O que uma civilização tão avançada faria? Qual seria o seu propósito? Talvez, depois de garantir sua sobrevivência contra todas as ameaças cósmicas imagináveis, eles se tornassem os guardiões da vida na galáxia. Eles poderiam semear a vida em planetas estéreis, protegendo civilizações emergentes como a nossa de ameaças como impactos de asteroides ou explosões de raios gama. Nesse cenário, poderíamos estar vivendo em uma espécie de reserva ou zoológico galáctico, observados e protegidos por seres cuja presença nem sequer conseguimos detectar. A famosa diretriz principal da ficção científica de não interferir com culturas menos desenvolvidas poderia ser uma política galáctica real. Nossa aparente solidão no universo não seria porque estamos sozinhos, mas porque ainda não estamos prontos para o contato. Alternativamente, suas motivações poderiam ser completamente estranhas para nós. Eles poderiam se dedicar à arte em uma escala cósmica, esculpindo nebulosas em formas complexas ou orquestrando a colisão de galáxias para criar espetáculos de beleza transcendental. Ou talvez, seu foco seja puramente computacional. Eles poderiam estar usando a energia de toda a galáxia para alimentar um computador de tamanho galáctico, um computrônio, com o objetivo de simular outros universos, explorar as profundezas da matemática ou responder às perguntas finais sobre a natureza da realidade e da consciência. É possível que nosso próprio universo seja uma dessas simulações, criada por uma entidade de tipo 3 ou superior. E há a possibilidade mais perturbadora. E se uma civilização de tipo 3 não for benevolente? Uma entidade com o poder de uma galáxia seria uma força formidável. Um conflito entre duas dessas civilizações seria um evento de proporções cataclísmicas. Uma guerra travada com armas que poderiam apagar sistemas solares inteiros ou reescrever as leis da física em regiões inteiras do espaço. As explosões de raios gama que observamos em galáxias distantes, os eventos mais energéticos do universo conhecido, poderiam ser os ecos distantes de tais conflitos cósmicos. Talvez o silêncio que percebemos no cosmos não seja um sinal de ausência, mas um sinal de perigo. Talvez as civilizações inteligentes aprendam rapidamente a permanecer em silêncio para não atrair a atenção de predadores galácticos. É o conceito de floresta escura. O universo é uma floresta cheia de caçadores, e a única maneira de sobreviver é ficar quieto e escondido. Se uma civilização de tipo 3 existe em nossa própria galáxia, a Via Láctea, por que não a vemos? Esta é a essência do paradoxo de Fermi. A galáxia é antiga. Houve tempo de sobra para que uma civilização surgisse e se espalhasse por toda parte. Então, onde estão todos? A resposta pode ser que simplesmente não sabemos o que procurar. Nossa busca por inteligência extraterrestre, o Projeto 7, se concentra em procurar por sinais de rádio, uma tecnologia que uma civilização de tipo 3 teria abandonado há eras, considerando-a primitivamente ineficiente. Seria como tentar encontrar uma superpotência moderna procurando por sinais de fumaça. As comunicações de uma entidade galáctica provavelmente usariam neutrinos, ondas gravitacionais ou alguma forma de física que ainda não descobrimos.
Sua presença pode estar codificada no fundo cósmico de micro-ondas, ou na distribuição da matéria escura. Outra possibilidade é que a ascensão a uma civilização de tipo 3 seja extremamente rara ou impossível. Pode haver grandes filtros no caminho do desenvolvimento de uma civilização. Estes filtros são barreiras evolutivas ou tecnológicas que são extremamente difíceis de superar. A origem da vida pode ser um filtro. A transição de células simples para complexas pode ser outro. O desenvolvimento da inteligência e da tecnologia, um terceiro. Talvez o maior filtro de todos seja a transição de uma civilização do tipo 0 para o tipo 1. Uma espécie que desenvolve a tecnologia para aproveitar a energia planetária também desenvolve, invariavelmente, o poder de se autodestruir. Armas nucleares, pandemias projetadas, mudanças climáticas descontroladas. Os perigos são imensos. É possível que quase nenhuma civilização sobreviva à sua própria adolescência tecnológica. Nós mesmos estamos no meio deste teste. Mas e se uma civilização superar todos os filtros? A própria escala de Kardashev pode ser expandida. Um tipo 4 seria uma civilização universal, capaz de aproveitar a energia de todo o universo observável. Isso envolveria o domínio sobre superaglomerados de galáxias e talvez a manipulação da própria energia escura que está acelerando a expansão do cosmos. Uma entidade de tipo 4 poderia ser capaz de criar universos bebês ou viajar para outras realidades. Um tipo 5 transcenderia um único universo, aproveitando a energia de um multiverso, um conjunto de múltiplos universos. Neste ponto, a ciência, a filosofia e a teologia se tornam indistinguíveis. Estas são as escalas dos criadores. A escala Kardashev é mais do que apenas uma especulação ociosa. É uma ferramenta poderosa para o pensamento. Ela nos fornece um contexto para nossa própria existência e um roteiro potencial para o nosso futuro distante. Ela nos força a pensar em escalas de tempo e espaço que vão muito além de nossas vidas cotidianas. Ela nos lembra de nossa profunda insignificância e, ao mesmo tempo, de nosso potencial ilimitado. Somos uma civilização do tipo 0. Nossos problemas parecem intransponíveis. Nossas divisões profundas, nossos recursos finitos. Mas a escada está à nossa frente. O primeiro degrau, o status de tipo 1, está ao nosso alcance em alguns séculos se conseguirmos superar nossos desafios atuais. Requer que pensemos como uma espécie, que hajamos como um planeta. A jornada para se tornar uma civilização de tipo 3 é a história da própria vida, se tornando uma força cosmológica, um participante ativo na evolução do universo. É a transição final da biologia para a tecnologia, da matéria para a mente. É uma história de ambição em uma escala que desafia as estrelas. Quando olhamos para a noite estrelada, para o brilho silencioso da Via Láctea, não estamos apenas olhando para o passado. Estamos olhando para um reino de possibilidades. Talvez estejamos sozinhos, os primeiros a acordar nesta vasta escuridão cósmica, com o destino de espalhar a consciência pela galáxia em nossos ombros. Ou talvez, apenas talvez, a galáxia já esteja viva. Talvez ela esteja zumbindo com pensamentos e energias tão além de nós que somos como grãos de areia em uma praia, inconscientes do vasto e complexo oceano que lambe nossas margens. A civilização de tipo 3 pode não ser uma fantasia distante. Pode ser o nosso ambiente. E a busca para compreendê-la é, em última análise, a busca para compreender o nosso próprio lugar no grande esquema de tudo. A resposta para a pergunta, onde estão todos, pode ser simples.
Eles estão em toda parte. E nós apenas começamos a abrir os olhos. A jornada cósmica da humanidade está apenas no seu início. Enquanto falamos, missões de exploração espacial estão descobrindo mistérios que pareceriam inimagináveis há apenas uma geração. Buscas recentes revelaram exoplanetas que desafiam nossas expectativas típicas, alguns deles envoltos em um vapor espesso, enquanto outros possivelmente escondem bolsões de gelo sob suas superfícies, e eles estão potencialmente repletos de vida. Mas como a vida poderia existir sob a superfície de um planeta, onde é protegida da radiação cósmica, mas ao mesmo tempo é aquecida pela luz solar? E por que estamos tão confiantes de que um planeta a 100 anos-luz de distância não só tem uma concha de água, mas uma que existe em forma de vapor? Hoje, estamos mergulhando mais uma vez no desconhecido, onde cada mundo nos diz mais sobre de onde viemos e para onde podemos ir em seguida. Nos últimos meses, a comunidade científica começou a fervilhar com algo revolucionário: evidências potenciais de vida inteligente além da Terra. O diretor, Simon Holland, que tem colaborado de perto com a NASA, fez recentemente uma declaração ousada de que os astrônomos estão à beira de descobrir a evidência de vida inteligente além da Terra. Embora ele não tenha formação científica, suas alegações ecoam as descobertas de várias equipes de ciência de todo o mundo. Holland afirmou que, usando o telescópio no Observatório de Parkes na Austrália, os cientistas interceptaram um sinal de rádio incomum em 2019. Era uma frequência de banda estreita em 982 MHz e estava focada em um sistema estelar a apenas 4,2 anos-luz de distância, Próxima Centauri. Sinais de banda estreita como este se destacam porque normalmente não ocorrem naturalmente. A maioria dos objetos celestes emite frequências amplas, mas aqui eles detectaram um tom distinto e isolado, uma possível marca registrada da tecnologia. As características do sinal mostraram um desvio Doppler, um sinal de que ele se origina de um objeto em rotação. A mudança de frequência consistente se assemelha ao efeito que podemos ouvir quando uma sirene de polícia passa por nós e muda seu tom. Indica um movimento de um planeta distante ou sistema estelar. Com tal estabilidade e especificidade, é improvável que seja um resultado de interferência terrestre. Enquanto isso, outra equipe de pesquisa de Oxford está supostamente se preparando para divulgar suas descobertas baseadas na mesma descoberta. Segundo Holland, esses pesquisadores identificaram algumas transmissões que correspondem ao que poderíamos esperar de uma tecnologia extraterrestre. Os sinais, que foram apelidados de Breakthrough Listen Candidate 1, ou BLC-1, poderiam representar os primeiros vestígios de tecnoassinaturas, um termo que os cientistas usaram para descrever a evidência de atividade tecnológica além da Terra. Curiosamente, o telescópio chinês FAST também está seguindo a trilha quente. Os relatórios sugerem que ele travou nas mesmas coordenadas para poder verificar a fonte e potencialmente superar a equipe de Oxford na publicação de seus resultados. Como o maior radiotelescópio do mundo, o FAST tem a capacidade de coletar dados ainda mais detalhados. No entanto, os cientistas estão procedendo com cautela. Um anúncio definitivo marcaria uma profunda mudança em nossa compreensão do universo, e ambas as equipes estão correndo para poder confirmar e analisar a natureza deste sinal elusivo antes de fazerem quaisquer declarações oficiais. Vamos voltar ao conceito de tecnoassinaturas. As tecnoassinaturas são a melhor chance da humanidade de identificar vida inteligente além da Terra, detectando os sinais ou artefatos que indicam uma tecnologia avançada. Ao contrário dos sinais que ocorrem naturalmente, as tecnoassinaturas podem exibir padrões estruturados, frequências específicas ou outros marcadores que sugerem uma fonte deliberada que não é um ruído cósmico aleatório. O caso envolvendo o projeto Breakthrough Listen é um excelente exemplo desse conceito.
Em abril de 2019, os astrônomos detectaram um sinal de banda estreita de Proxima Centauri e usaram o radiotelescópio de Parkes. O sinal, rotulado como BLC-1, inicialmente intrigou os pesquisadores porque exibia várias das características comumente associadas às tecnoassinaturas, como uma banda de frequência estreita e um desvio Doppler detectável. O desvio consistente do sinal sugeria um transmissor em rotação ou em órbita, o que é uma evidência potencial de tecnologia. No entanto, uma análise detalhada revelou que o BLC-1 era improvável de ser de origem extraterrestre. Suas características se assemelhavam muito a uma interferência de fontes terrestres, especificamente um produto de intermodulação, ou os sinais sobrepostos de fontes terrestres que se combinaram para criar um resultado falso que imitava uma tecnoassinatura. O resultado ressalta o desafio de distinguir as tecnoassinaturas genuínas dos falsos positivos. Mesmo os sinais que imitam de perto uma tecnologia extraterrestre geralmente requerem um escrutínio rigoroso para descartar a interferência humana. Diferenciar os sinais reais do ruído exige um refinamento contínuo dos métodos do SETI, especialmente à medida que exploramos as frequências cada vez mais promissoras e investigamos novos tipos de tecnoassinaturas. Enquanto procuramos no espaço sideral por quaisquer sinais de civilizações inteligentes, a busca por ambientes habitáveis é igualmente fascinante. Identificar os planetas com condições atmosféricas adequadas nos aproxima de entender onde a vida pode existir, mesmo que seja diferente da vida terrestre. Recentemente, o telescópio espacial James Webb fez uma descoberta notável neste domínio. A apenas 100 anos-luz de distância, no sistema GJ 9827, os instrumentos do Webb identificaram um planeta com uma atmosfera pesada, densa e aquosa, e é conhecido como GJ 9827d. Este exoplaneta exibe um perfil atmosférico que é dominado por vapor de água, um verdadeiro mundo de vapor. Embora as condições no planeta sejam extremas, a descoberta sugere a diversidade de ambientes planetários que um dia podem revelar algumas áreas habitáveis. Os cientistas sugeriram que a atmosfera deste planeta consiste predominantemente de vapor de água. Ele tem o dobro do tamanho da Terra e é 3 vezes mais massivo, e o GJ 9827 de orbita sua estrela hospedeira incrivelmente perto e completa uma revolução em pouco mais de 6 dias terrestres. Esta descoberta apoia as hipóteses de longa data de que os mundos de vapor poderiam povoar outros sistemas estelares. Embora a vida como a conhecemos seja improvável de existir em um planeta tão quente e de alta pressão, esta descoberta introduz uma categoria totalmente nova de planetas ao nosso crescente catálogo. Por décadas, os astrônomos teorizaram que os mundos de vapor podem se formar quando os planetas de um certo tamanho retêm suas atmosferas espessas, e eles aprisionam a água como vapor e impedem que ela se condense. Usando uma técnica chamada espectroscopia de transmissão, os cientistas detectaram o vapor de água analisando a atmosfera do planeta, enquanto o GJ 9827 passava em frente de sua estrela. A luz da estrela foi filtrada através da atmosfera do planeta, onde cada elemento e composto absorveu os comprimentos de onda específicos da luz, e isso deixou as impressões digitais no espectro. Com o poderoso espectrógrafo de infravermelho próximo do Webb, os pesquisadores identificaram os traços claros das moléculas de água na atmosfera do planeta. Esta descoberta marca um salto significativo, já que a maioria dos exoplanetas que foram estudados até hoje tinham atmosferas dominadas por hidrogênio e hélio, o que é semelhante aos gigantes gasosos em nosso sistema solar. Em contraste, o GJ 9827d contém moléculas mais pesadas, o que o torna um dos poucos exoplanetas conhecidos com uma atmosfera que se assemelha um pouco à da Terra, apesar de suas condições extremas. Os cientistas, incluindo a pesquisadora principal, Caroline Piollet,
acreditam que esta descoberta sugere a possibilidade de encontrar mais mundos de vapor e sugere que os planetas ricos em água podem ser mais comuns do que se pensava anteriormente. A descoberta de vapor de água em exoplanetas distantes representa apenas uma pequena peça de um tema central na exploração espacial. Onde há água, pode haver vida. A busca por fontes de água adequadas para a vida nos aproxima de casa, de Marte. Marte, que é frequentemente considerado a próxima fronteira para a exploração humana, oferece algumas pistas tentadoras sobre a possibilidade de vida sob sua crosta gelada. Uma pesquisa recente da NASA sugeriu que os organismos poderiam sobreviver nas poças de água de degelo que estão sob o gelo da superfície do planeta, um ambiente hostil, mas protetor, que poderia estar protegendo os micróbios das condições extremas. Os pesquisadores da NASA, que foram liderados por uma equipe de cientistas, usaram modelagem computacional para poder demonstrar como a luz solar poderia penetrar nas camadas de gelo empoeirado em Marte e poderia aquecê-lo o suficiente para poder formar algumas poças de água de degelo rasas a alguns metros abaixo da superfície. Essas condições são semelhantes aos buracos de crioconito da Terra, que são pequenos bolsões de água de degelo dentro do gelo glacial, e que abrigam microecossistemas com vida fotossintética. A chave para este processo de derretimento está na poeira que está embutida no gelo marciano. Na Terra, as partículas de poeira escura absorvem mais da luz solar do que o gelo circundante, o que cria um aquecimento localizado que sustenta os bolsões de água líquida sob a superfície. Os modelos da NASA indicaram que o gelo marciano, carregado de poeira, poderia funcionar de forma semelhante e poderia derreter por dentro à medida que a luz solar aquece as camadas de poeira mais escuras. A principal conclusão do estudo é que a concentração de poeira altera drasticamente a forma como a luz solar penetra no gelo marciano. Com níveis de poeira tão baixos quanto 0,01%, a luz pode atingir profundidades de até 16 polegadas, o que é suficiente para criar as temperaturas propícias à água líquida. À medida que o teor de poeira aumenta para 0,1%, a penetração da luz cai acentuadamente para 2 polegadas, o que ainda é suficiente para a fotossíntese, mas limita significativamente a profundidade habitável. Isso destaca que as partículas de poeira no gelo marciano são uma faca de 2 gumes. Elas absorvem a luz solar, mas também restringem sua penetração. Outra variável importante que foi estudada pela equipe foi o tamanho real dos grãos de gelo. Os grãos maiores permitem que a luz penetre mais fundo, porque eles espalham menos da luz do que os menores. Nas simulações de um gelo semelhante a uma geleira com os grãos maiores, a luz solar poderia penetrar até 2 pés. Essas diferenças sugerem que os diferentes tipos de gelo poderiam estar criando micro-habitats dentro da crosta gelada de Marte, com as zonas mais espessas, que são adequadas para a fotossíntese, ocorrendo onde os grãos de gelo maiores prevalecem. O ângulo da luz solar também afeta essas zonas de radiação. A luz solar de baixo ângulo, como ocorre em Marte no inverno, limita a profundidade de penetração e confina as zonas habitáveis às camadas de gelo mais superiores. Mas durante o pico do verão marciano, a luz solar do meio-dia pode penetrar mais fundo, particularmente nas áreas próximas a encostas íngremes, onde a luz solar atinge mais diretamente. Este efeito sazonal significa que os potenciais habitats microbianos em Marte experimentariam luz e calor flutuantes e possivelmente se tornariam ativos apenas em épocas específicas do ano. Os locais mais promissores para essas poças de água de degelo estão nos trópicos de Marte, onde as temperaturas mais quentes e os níveis de luz solar poderiam permitir o processo de derretimento sob certas condições de gelo. Uma camada de gelo não apenas isola esses bolsões de água, mas também fornece proteção contra a radiação nociva, um fator crucial dada a falta de um campo magnético protetor em Marte.
Com base nessas descobertas, os pesquisadores estão planejando experimentos futuros para poder replicar as condições de gelo marciano no laboratório, para poder entender melhor como essas poças de água de degelo podem ser capazes de sustentar a vida. Nossa busca por exoplanetas vai além de uma mera curiosidade. É uma missão impulsionada tanto por um desejo de compreensão quanto por uma necessidade de sobrevivência. À medida que as evidências de ameaças cósmicas crescem, de radiação de alta energia a potenciais colisões de asteroides, a busca por mundos habitáveis está se tornando uma medida proativa. Não se trata apenas de encontrar outros planetas semelhantes à Terra, mas de se preparar para um futuro onde poderemos precisar buscar refúgio além de nosso lar. O universo também abriga muitos perigos, como os raios cósmicos de fontes inesperadas. Por exemplo, o microquasar V4641. Sagitário, um sistema binário próximo, mostrou que uma radiação de alta energia pode se originar não apenas de galáxias distantes. Os jatos deste microquasar emitem fótons extraordinariamente energéticos, com a radiação às vezes nos alcançando em intensidades muito maiores do que se previa anteriormente. Se uma radiação cósmica intensa pode surgir tão perto de nós, a necessidade de poder entender tais fenômenos e desenvolver soluções de proteção torna-se ainda mais urgente. Juntamente com os raios cósmicos, objetos como o asteroide Apophis nos lembram das ameaças físicas diretas à Terra. Apophis, que passará perto da Terra em 2029, levou as agências espaciais de todo o mundo a poder estudar sua composição e sua estrutura. A missão Hera da Agência Espacial Europeia se aproximará do asteroide para poder aprender mais sobre sua estabilidade e seu risco potencial. Missões como a Hera e a OSIRIS-REx da NASA exemplificam nossos esforços para poder entender e nos preparar para tais encontros próximos e enfatizam a relevância de uma defesa planetária. No entanto, mesmo enquanto estamos monitorando e mitigando essas ameaças, a busca por exoplanetas permanece um farol de esperança. Não se trata apenas de buscar refúgio, mas de descobrir ambientes totalmente novos que expandem nossas possibilidades e nossa resiliência. Os planetas com condições significativamente diferentes das nossas podem conter recursos ou até mesmo formas de vida que poderiam nos ensinar muito mais do que podemos imaginar atualmente. Em nossa busca por exoplanetas, estamos confrontando tanto nossos medos quanto nossas aspirações, e estamos navegando no equilíbrio entre os riscos que nos cercam e os sonhos dos mundos que ainda são desconhecidos. Todos nós provavelmente já assistimos a filmes de ficção científica e nos perguntamos como os alienígenas poderiam ser. Muitas pessoas imaginam uma vida extraterrestre semelhante a nós, baseada em carbono, mas com algumas diferenças biológicas. E outras a imaginam como algo completamente diferente dos humanos. E assim, o famoso autor das Leis da Robótica, o escritor de ficção científica Isaac Asimov, descreveu algumas das formas de vida alienígena como sendo pedras vivas que tinham uma composição química baseada em silício, em oposição a uma de carbono, como a nossa. Mas, e se disséssemos que uma vida baseada em silício pode não ser inteiramente fictícia? Hoje, vamos mergulhar em nossa biologia e tentar responder se a existência de uma vida baseada em silício é possível. O carbono é a base da nossa vida. Sem ele, é possível que nunca tivéssemos existido. Ele representa cerca de 18%, ou 26 libras, do nosso peso corporal total, e desempenha uma função estrutural, e forma algo semelhante a uma carcaça para as moléculas e as substâncias orgânicas que são necessárias para a nossa vida. As proteínas, as gorduras, os carboidratos, os açúcares, etc., e até mesmo o DNA. Além disso, como você deve saber, o carbono desempenha um papel importante para muitas das formas de vida que nos rodeiam, como as plantas. A cada expiração, nós exalamos dióxido de carbono. Este gás é necessário para as plantas para sua fotossíntese e para sua produção de oxigênio, bem como das substâncias orgânicas como a glicose.
O CO2 também é o gás que retém o calor em nossa atmosfera, o que sustenta toda a vida na Terra. Se não fosse pelo efeito estufa nocivo, nós simplesmente congelaríamos. Além do valor do carbono e de seus compostos em biologia, é importante mencionar o papel que ele desempenha na manufatura. A maioria das coisas que você pode ver diariamente contém carbono, desde as roupas, os remédios, sua xícara de café favorita e a casa em que você mora, até os instrumentos musicais que são tocados por seus músicos favoritos e o telefone ou o laptop em que você está assistindo a este vídeo. Tudo isso não poderia existir. Claro, o carbono não é o único componente que está presente nos organismos vivos e em todos os itens mencionados, mas sua versatilidade química e sua capacidade de construir enormes cadeias com outros elementos tornam o carbono praticamente indispensável. Segundo o astrobiólogo Robert Hazen, um elemento químico vital deve ser capaz de formar ativamente as ligações com outros elementos e não ser muito reativo ao mesmo tempo, para não entrar em combustão durante essas interações. Além disso, este elemento deve formar ligações fortes e de longo prazo, e deve ser capaz de armazenar e transmitir informações. O carbono atende a esses critérios. Portanto, ele é superior entre os blocos de construção mais importantes na Terra e além. No entanto, o carbono é realmente a única base possível para a vida? E se ele estivesse simplesmente ausente no espaço sideral, qual elemento poderia então substituir o carbono? A resposta possível pode ser encontrada logo abaixo do carbono na tabela periódica: o silício. O silício é um dos elementos mais comuns na Terra. Seu núcleo contém cerca de 28% de sua massa total. Este elemento pode ser encontrado na areia, na ametista, na argila, no granito, etc. Como o carbono, o silício tem uma ampla gama de aplicações e é um elemento valioso em nossa vida. Muitos dos processadores nos telefones e computadores usam silício como uma alternativa acessível. O silício também é usado para formar os compostos de silicone conformáveis, que têm aplicações nas indústrias cosmética e médica, e variam de condicionadores de cabelo a lentes de contato, bem como nas esferas da aviação e da construção, como em selantes e tintas antiaderentes. Então, que papel o silício desempenha em nossa vida biológica? Segundo o pesquisador Milton Wainwright, é provável que o silício possa ter tido um efeito no surgimento da vida na Terra. De acordo com sua pesquisa, o silício que vem do espaço sideral pode estar estimulando o crescimento das bactérias, mesmo que haja falta de nutrientes. O cientista, portanto, sugeriu que, bilhões de anos atrás, durante o nascimento do Sistema Solar, os cometas que continham silício podem ter bombardeado a Terra, o que causou o desenvolvimento das bactérias. Além de seus possíveis méritos no passado, o silício também é um componente muito importante no desenvolvimento e crescimento de uma planta. O silício protege as plantas de ameaças externas, tanto físicas quanto químicas, e as torna mais resistentes. Ele também protege as plantas de doenças e impede que percam água. Além disso, o silício é importante para um desenvolvimento ósseo saudável e para a cicatrização de feridas em humanos e outros animais. Este elemento também pode reduzir o risco de Alzheimer e de doenças cardiovasculares. Você poderia dizer que o silício, na verdade, tem um efeito auxiliar em nossas vidas. Então, por que ele está sendo considerado como uma alternativa provável para o carbono em uma vida alienígena? Primeiro, é devido à sua semelhança química. Há uma razão pela qual o silício está localizado logo abaixo do carbono na tabela periódica. Cada elemento químico na tabela pode formar uma ligação química, e durante isso, os elétrons de cada átomo são combinados. O silício e o carbono são ambos tetravalentes, o que significa que eles podem se ligar a 4 átomos. Assim, o silício provavelmente pode formar ligações longas e fortes com diferentes elementos, o que é semelhante ao carbono. Em segundo lugar, em 2016, uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia, liderada por Francis Arnold, conseguiu sintetizar moléculas feitas inteiramente de silício e carbono.
Além disso, de acordo com o estudo deles, a E. coli poderia produzir a proteína que contém este composto. Os cientistas chegaram à conclusão de que uma vida baseada em silício é possível fora da Terra. Então, para poder responder à pergunta se o silício poderia substituir o carbono, devemos primeiro considerar o que é a vida, em termos biológicos, e quais são os critérios para que ela ocorra. O cientista Norman Pace acreditava que a vida é a capacidade de um organismo de se replicar e se desenvolver o suficiente para superar os obstáculos evolutivos, por exemplo, desenvolvendo a capacidade de criar os órgãos necessários para o movimento a fim de facilitar a viagem pela Terra. Portanto, os blocos de construção deste organismo devem ser capazes de se adaptar rapidamente às novas condições. Além da complexidade química, uma série de critérios ecológicos devem ser atendidos para que a vida como a conhecemos hoje possa emergir. Em suma, a vida requer oxigênio, nitrogênio, temperaturas moderadas e água. Muitos dos compostos são altamente solúveis em água, como o sal. Portanto, as partes anteriormente separadas de um composto podem criar novas ligações com outros elementos. O carbono pode formar uma estrutura longa e estável para as células vivas dos organismos aquáticos. Mas o silício também pode fazer as conexões necessárias para que a vida exista? A resposta curta é não. Então, é isso? Uma vida baseada em silício não pode existir? Não exatamente, porque além da água, existem outros solventes nos quais a vida pode hipoteticamente se originar. Por exemplo, os cientistas especularam que a amônia líquida, que é comum em Júpiter e em Plutão, poderia servir como uma alternativa à água. No entanto, o NH3 é altamente tóxico, o que pode impedir o desenvolvimento de uma vida baseada em silício. Mas os cientistas ainda não testaram essa teoria. Além da amônia líquida, outro solvente potencial é o ácido sulfúrico. Você pode notar que o H2SO4 é geralmente capaz de dissolver a maioria dos metais sem nenhum resíduo, e você estaria correto. Mas, curiosamente, também é possível que o silício se desenvolva nele. Portanto, hipoteticamente, os organismos que contêm silício podem se desenvolver nos planetas com um ambiente de ácido sulfúrico, como em Vênus. O silício também pode existir em outros solventes frios, como o metano e o etano, que se tornam líquidos em baixas temperaturas, como fazem em Titã, uma das luas de Saturno. No entanto, as baixas temperaturas retardam muito quaisquer processos químicos e a solubilidade. Embora o silício fosse capaz de se combinar rapidamente com outros elementos em baixas temperaturas, os compostos de silício não seriam capazes de se dissolver muito rapidamente. Portanto, seria muito difícil para a vida emergir em tais condições. Mas e quanto à função estrutural do silício? Assim como o carbono, o silício pode se combinar com os elementos que são essenciais para a nossa existência, e eles incluem nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e até mesmo muitos dos metais. No entanto, o silício não é tão versátil e adaptável quanto o carbono. Além do fato de que o silício não pode se desenvolver na água, ele também não se ligará a nada nas temperaturas moderadas entre 32 e 212 graus Fahrenheit. Isso significa que o silício só pode se combinar com outros elementos em temperaturas excessivamente altas ou significativamente baixas, o que tornaria muito difícil para os outros elementos construírem as ligações com o silício. Além disso, ao contrário do carbono, o silício não se liga bem a si mesmo. Ou seja, as ligações entre dois átomos de silício não seriam capazes de construir uma estrutura muito grande para as células. Pense em um diamante. Ele é feito inteiramente de carbono, o que mostra a força dos compostos que o elemento é capaz de formar. No entanto, o único elemento com o qual o silício gosta de se combinar é o oxigênio, e isso apoia ainda mais a teoria de que uma vida baseada em silício é improvável na Terra. O silício é quase sempre encontrado na forma de CO2, que é basicamente areia, e isso torna muito difícil separar os dois elementos. Isso significa que o silício é menos versátil que o carbono, que forma ligações igualmente fortes com outros elementos.
Acontece que se pudéssemos trocar o carbono em nosso corpo por silício, então em vez de dióxido de carbono, estaríamos exalando areia. Além da respiração, o carbono também desempenha um papel muito importante em nossa nutrição. A comida é uma excelente fonte de energia, por isso, quando nos sentimos cansados, não há nada melhor do que uma boa refeição. No entanto, nossa fonte de energia não é a comida em si, mas os compostos que ela contém, como a glicose. Como você já deve ter adivinhado, a glicose também é feita de carbono. Além disso, quando não temos a oportunidade de comer e precisamos de energia, outro composto de carbono, como o amido, pode nos ajudar. Ele é depositado no fígado e é usado para reabastecer nosso suprimento de glicose quando necessário. No entanto, essas ligações seriam instáveis com o silício, o que significa que não seriam capazes de sustentar adequadamente nossa vida. Embora seja improvável que o silício substitua o carbono, é possível que uma vida baseada em silício evolua. No entanto, é altamente duvidoso que um organismo que contenha apenas silício e nenhum carbono em sua composição química seja capaz de construir as ligações químicas complexas. Os organismos baseados em silício ainda não foram encontrados na Terra. Mas como já mencionamos, o silício é um importante componente secundário para muitas plantas e animais. De certa forma, ele provavelmente poderia ser considerado parte de nós mesmos. Além disso, nosso oceano contém as diatomáceas, um tipo de alga misteriosa com as paredes celulares feitas de CO2 transparente. Isso não torna essa alga uma forma de vida baseada em silício, mas prova que o silício pode de fato atuar como um bloco de construção de um organismo vivo. Quanto aos outros planetas, de acordo com um estudo de uma equipe de cientistas liderada por Ricardo Gobato, o ambiente ideal para o desenvolvimento de uma vida baseada em silício são a ausência virtual de oxigênio e água, as temperaturas acima de 428 graus Fahrenheit ou abaixo de 32 graus Fahrenheit, uma pressão atmosférica muito maior do que na Terra, e um solvente como o ácido sulfúrico ou o metano. Alguns dos planetas do Sistema Solar se encaixam em alguns ou quase todos os critérios. Por exemplo, Titã, a maior das luas de Saturno, e possivelmente Vênus. Titã tem uma infinidade de lagos de metano e etano, bem como uma atmosfera de nitrogênio, que são ambas excelentes condições para a origem de uma vida baseada em silício. A superfície de Vênus é muito quente e está sujeita a uma alta pressão. No entanto, o que torna Vênus um dos candidatos para uma vida baseada em silício são as nuvens amarelas de ácido sulfúrico que estão presentes no planeta. Hipoteticamente, os organismos de silício poderiam se formar nessas nuvens, embora muito provavelmente, mesmo em Vênus, uma molécula como essa conteria significativamente mais carbono do que silício, devido ao alto teor de carbono na atmosfera. Surpreendentemente, outro candidato para a formação de uma vida baseada em silício são os hipotéticos planetas de carbono. No momento, os cientistas só conhecem um desses exoplanetas, o 55 Cancri, e que está localizado a 40 anos-luz da Terra. É provável que esses planetas se formem mais longe de sua estrela-mãe, o que significa que eles podem ter os solventes adequados para o silício em sua superfície e, hipoteticamente, nenhuma água também. Além disso, é possível que os planetas de carbono estejam cheios de hidrocarbonetos pesados, como o butano, que podem ser adequados para a ligação silício-carbono. No entanto, os compostos de silício-carbono, os carbonetos de silício, são muito fortes, o que significa que sua decomposição pode levar muito tempo e energia. Portanto, mesmo que a vida comece a se desenvolver em um planeta de carbono, será um processo muito longo. Se assumirmos que uma vida baseada em silício de fato existiu por algum tempo, então como a reconheceríamos? Os escritores de ficção científica imaginam uma forma de vida semelhante às pedras vivas, como os autores de Jornada nas Estrelas, por exemplo. Estamos lidando com uma criatura de silício das rochas profundas.
No entanto, na realidade, uma vida baseada em silício não se parece necessariamente com isso, já que também não somos cobertos de diamantes e as diatomáceas não se parecem em nada com uma pedra. O fato é que os cientistas não têm ideia de como uma vida baseada em silício poderia se parecer. No entanto, eles assumem que uma vida baseada em silício é improvável que se assemelhe a nós em complexidade química ou mesmo em inteligência. Então, provavelmente não vamos conhecer o povo de pedra. Tais organismos alienígenas também seriam difíceis de encontrar, se não forem tecnologicamente avançados, porque simplesmente não saberíamos quais moléculas procurar. É difícil para os humanos poderem imaginar a possibilidade de uma vida se desenvolvendo em condições significativamente diferentes daquelas na Terra. A única vida que encontramos até agora somos nós mesmos e as criaturas que nos rodeiam, e é por isso que a maioria das missões que foram enviadas ao espaço se concentra em encontrar estruturas semelhantes às nossas. No momento, é impossível para nós saber se existe uma vida feita predominantemente de silício, devido às nossas limitações científicas. No entanto, o cosmos é vasto e diverso, então não podemos dizer com certeza se toda a vida alienígena nos bilhões de galáxias é baseada em carbono. Durante séculos, olhamos para os céus e ficamos fascinados com a possibilidade de vida além da Terra. Mas, e se nossa busca estiver sendo limitada não pela tecnologia que possuímos, mas pelas suposições que estamos fazendo sobre a própria vida? E se a chave para desvendar este mistério cósmico estiver escondida à vista de todos, em uma substância tão comum, mas tão negligenciada? Imagine um mundo onde os rios fluem não com água, mas com um líquido de cheiro pungente, um lugar onde os blocos de construção da vida não são as moléculas de carbono flutuando na água, mas são as estruturas complexas que prosperam em um mar de amônia. Parece ficção científica, mas os cientistas estão levando o conceito da existência de formas de vida baseadas em amônia cada vez mais a sério. Desde que os telescópios alcançaram as estrelas, a humanidade foi consumida pela busca de vida além da Terra. Enviamos rovers para Marte, sondas para Vênus e até mesmo espiamos os oceanos gelados do satélite de Júpiter, Europa. Mas todos esses esforços foram guiados por uma única suposição. A vida, onde quer que exista, deve ser algo como nós, baseada em carbono e dependente da água. É aqui que o conceito da Zona Cachinhos Dourados entra em jogo. Esta é uma região nem muito quente nem muito fria ao redor de uma estrela, onde as condições são ideais para a existência de água líquida. Por décadas, esta zona foi o centro de nossa busca extraterrestre, o ponto celestial onde acreditávamos que a vida era mais provável de prosperar. Dos módulos de pouso Viking em Marte às sondas Voyager, que viajam além do nosso sistema solar, a caça à vida extraterrestre tem sido uma caça a condições semelhantes às da Terra. Estamos procurando por planetas com atmosferas semelhantes à nossa, sinais de água ou gelo, e até mesmo certos gases, como metano e oxigênio, que podem indicar atividade biológica. Mas e se essa abordagem geocêntrica tiver estreitado nossa visão? E se, em nossa busca por um espelho de nosso mundo, tivermos negligenciado as vastas extensões onde a vida pode existir, mas em formas radicalmente diferentes da nossa? É um pensamento humilhante que desafia a própria estrutura da astrobiologia. Afinal, se a vida pode existir sem água, então a Zona Cachinhos Dourados não é a única área no mercado imobiliário cósmico onde a vida pode se estabelecer. E isso nos leva à amônia, uma molécula que há muito foi relegada ao segundo plano, mas agora está assumindo o centro do palco de uma maneira potencialmente revolucionária em nossa busca por vida além da Terra. Você sabia que a amônia, um composto que você pode associar a produtos de limpeza, tem um ponto de congelamento mais baixo do que a água e permite a vida em condições extremamente frias? Ou que a amônia pode dissolver uma ampla gama de compostos orgânicos e pode potencialmente servir como um meio para os vários tipos de processos bioquímicos?
Quando pensamos na vida, muitas vezes imaginamos a tapeçaria azul esverdeada da Terra, as florestas repletas de vida selvagem e os oceanos cheios de uma infinidade de vida marinha. Mas e se houver alguns tons na paleta da vida que nem sequer percebemos? E se, além dos oceanos azuis e das florestas esmeraldas, existirem alguns mundos onde a vida prospera em um mar dourado de amônia líquida? Então, enquanto nos aventuramos além dos territórios familiares do carbono e da água, encontramos uma molécula que há muito tempo está na sombra da astrobiologia: a amônia. Esta humilde molécula, composta por apenas um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, pode conter a chave para uma forma de vida bem diferente de nossas definições geocêntricas. À primeira vista, a amônia parece ser uma candidata improvável para o suporte à vida. Afinal, estamos acostumados a pensar nela como um gás cáustico, um produto de limpeza doméstico ou um produto químico industrial. Mas quando nos aprofundamos em suas propriedades químicas, uma imagem diferente emerge. Como a água, a amônia é uma molécula polar e é capaz de dissolver uma ampla gama de substâncias. Ela pode atuar como um solvente e pode facilitar as complexas reações bioquímicas, assim como a água faz na Terra. No entanto, a amônia opera sob regras diferentes. Ela tem um ponto de ebulição mais baixo e um ponto de congelamento mais baixo do que a água. Isso significa que uma vida baseada em amônia existirá em temperaturas muito mais baixas do que qualquer organismo terrestre pode tolerar. Imagine um mundo onde a temperatura média está bem abaixo do ponto de congelamento, mas a vida prospera nos oceanos de amônia líquida. Tal mundo não teria apenas uma bioquímica diferente, mas também teria uma paleta de cores diferente. O céu pode ter tons de laranja e vermelho, e os mares podem brilhar com os matizes de ouro ou bronze, o que é muito diferente das paisagens azuis e verdes que associamos à habitabilidade. E assim como há um ciclo da água na Terra, um mundo baseado em amônia terá seu ciclo de amônia, e ele estará completo com nuvens de amônia, chuva de amônia e talvez até neve de amônia. Este ciclo ativo seria essencial para quaisquer formas de vida potenciais e forneceria um ambiente dinâmico para o desenvolvimento. Se a vida pode existir nos ambientes extremos da Terra, desde os lagos ácidos até as fontes hidrotermais de alto mar, então por que não na paisagem rica em amônia de exoplanetas distantes? Essa possibilidade tem o potencial de reescrever os livros didáticos e de empurrar os limites da vida como a conhecemos. À medida que mergulhamos mais fundo no reino da bioquímica alternativa, é fundamental para nós sermos capazes de distinguir entre 2 dos principais componentes da vida, o carbono e a água. Embora ambos sejam essenciais para a vida na Terra, seus papéis são distintos, e nossa compreensão dessa diferença é crucial quando consideramos as possibilidades de uma vida baseada em amônia. Primeiro, vamos falar sobre o carbono. O carbono é a base de todas as formas de vida conhecidas, um elemento versátil capaz de formar estruturas complexas e estáveis, como proteínas, lipídios e DNA. Sua capacidade de formar 4 ligações o torna unicamente adequado para criar as moléculas complexas que são os blocos de construção da vida. Agora, vamos considerar a água. A água atua como o palco no qual o drama da vida se desenrola. É um solvente que facilita as reações bioquímicas, permitindo que as moléculas se encontrem, interajam e se transformem. Em essência, se o carbono é o ator, a água é o próprio teatro. Então, o que acontece se substituirmos um desses jogadores-chave? Substituir o carbono significaria repensar os próprios blocos de construção da vida, um feito que parece quase intransponível, dadas as propriedades únicas do carbono. Mas o que acontece se substituirmos a água pela amônia? Essa é uma história diferente. A amônia também pode atuar como um solvente, embora em uma faixa de temperatura mais fria, e oferece um passo alternativo na bioquímica da vida.
Assim como com a água, a polaridade da amônia permite que ela dissolva várias substâncias, o que a torna uma alternativa aceitável para facilitar as reações bioquímicas. No entanto, devido às temperaturas mais baixas, as reações provavelmente serão mais lentas, e isso poderia levar a formas de vida com uma taxa metabólica mais lenta. Em um mundo baseado em amônia, as células podem ter membranas compostas de lipídios que são estáveis em amônia, e as enzimas que catalisam as reações neste solvente alternativo. O material genético ainda pode ser semelhante a um DNA ou um RNA, mas seria adaptado a um ambiente de amônia. Então, quando ponderamos as possibilidades de vida além da Terra, a questão não é apenas onde procurar, mas também o que procurar. Vamos nos aprofundar na bioquímica de uma forma de vida baseada em amônia. Em tal organismo, o papel da água como solvente seria substituído pela amônia. E quanto às próprias reações bioquímicas? As enzimas e as proteínas que facilitam os processos vitais nos organismos aquáticos podem se adaptar a um ambiente de amônia? A resposta é surpreendentemente possível. As enzimas, os catalisadores biológicos, podem ter evoluído para poder funcionar em temperaturas mais baixas e no ambiente químico único que é fornecido pela amônia. Essas enzimas podem ser compostas de aminoácidos que são estáveis em amônia, e elas permitiriam que os processos metabólicos ocorressem, embora em um ritmo mais lento, devido às condições mais frias. Mas como seriam essas formas de vida? Em um mundo baseado em amônia, poderíamos encontrar organismos com uma bioquímica e uma fisiologia radicalmente diferentes das nossas. Imagine criaturas com esqueletos flexíveis e elásticos que são adaptados a uma gravidade e temperatura mais baixas, ou plantas que usam um pigmento diferente para a fotossíntese que absorve e usa a luz de forma mais eficiente. Por exemplo, um pigmento que absorve a luz azul ou violeta pode ser mais eficiente se um planeta estiver orbitando uma estrela que emite a luz predominantemente nesses comprimentos de onda. No nosso planejamento de futuras missões espaciais, essas considerações poderiam ser críticas. Os instrumentos de nossa detecção de não apenas água e oxigênio, mas também amônia e outras bioassinaturas, expandiriam nossos parâmetros de busca e nos permitiriam explorar essas possibilidades exóticas de uma vida baseada em amônia. Eles vão muito além de uma curiosidade científica. Eles poderiam alterar fundamentalmente nossa abordagem para a busca por vida extraterrestre, mudando as estratégias e as tecnologias que estamos usando nesta grande busca cósmica. Até agora, os parâmetros de nossa busca foram fortemente influenciados por nossa perspectiva geocêntrica. Miramos nossos telescópios e enviamos nossas sondas para lugares onde esperamos encontrar condições semelhantes às da Terra. Mas se a vida baseada em amônia for possível, então nosso campo de busca se expande exponencialmente. Isso significa repensar os objetivos da missão e os instrumentos científicos. As futuras sondas espaciais podem ter que carregar detectores sensíveis à amônia e a outros solventes não aquosos. Os espectrômetros podem ter que ser calibrados para procurar as características espectrais únicas das biomoléculas baseadas em amônia. Imagine uma nova geração de rovers de Marte projetados para sondar os satélites gelados de Júpiter e de Saturno, não apenas em busca de água, mas também de bolsões de amônia líquida, ou orbitadores equipados com sensores avançados que podem analisar as atmosferas de exoplanetas em busca de desequilíbrios químicos que possam indicar uma atividade biológica baseada em amônia. A descoberta de até mesmo uma vida microbiana baseada em amônia seria um evento revolucionário que deixaria uma impressão duradoura no mundo e que mudaria nossos fundamentos filosóficos e éticos. Como tal descoberta afetaria nossa compreensão da singularidade e da comunalidade da vida no universo. Que considerações éticas poderiam surgir de nossa interação ou estudo dessas formas de vida alternativas? A educação também se transformará.
Os futuros livros de biologia podem incluir capítulos sobre bioquímica alternativa e a astrobiologia pode se tornar uma parte padrão dos programas educacionais e pode inspirar uma nova geração de cientistas a pensar além dos limites da Terra. Enquanto estamos no limiar desta nova fronteira, as implicações de nosso reconhecimento da amônia como uma potencial pedra angular da vida são enormes. Ela amplia nossos horizontes, desafia nossas suposições e abre um universo cheio de possibilidades. Possibilidades que podem começar com uma molécula simples, mas que nos levam a mundos além de nossa imaginação mais selvagem. Estamos sozinhos no universo? Aqueles que estão envolvidos na busca por vida extraterrestre têm compartilhado cada vez mais a visão de que a humanidade não está pronta para um contato com uma civilização alienígena. Isso se torna óbvio no momento em que deixamos os sonhos e a imaginação de lado e mergulhamos na abordagem científica. Não só a busca por civilizações inteligentes pode ser infrutífera, mas também pode nos levar a abrir uma porta que não estamos prontos para atravessar. Que mistérios estão realmente se escondendo por trás do silêncio cósmico? E por que estamos colocando tanto esforço em entrar em contato com seres extraterrestres, sabendo que talvez nunca alcancemos esse objetivo? Depois de passar anos explorando as possibilidades de entrarmos em contato com seres extraterrestres, os cientistas chegaram a algumas conclusões surpreendentes. Vamos imaginar que uma civilização alienígena esteja no mesmo nível de avanço tecnológico que nós, e que suas naves espaciais voem nas mesmas velocidades que as nossas. Acontece que uma vida inteligente com este nível de avanço precisa de menos de 1 bilhão de anos para se espalhar por uma galáxia do mesmo tamanho que a nossa. Basta ver quão rápido a galáxia teria sido habitada por qualquer civilização deste calibre. Mas se esse fosse o caso, por que não estamos vendo essa galáxia animada ao nosso redor? Para responder a essa pergunta, precisaremos dar uma olhada na escala de Kardashev. A maioria dos cientistas modernos usou essa escala para medir a capacidade potencial dos organismos vivos de colonizar o espaço circundante e, subsequentemente, a possibilidade de um contato com outras formas de vida. Essa escala dá sua própria resposta sobre por que não estamos vendo essa imagem de um espaço povoado ao nosso redor. Kardashev propôs medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização com base na eficiência com que ela usa seus recursos energéticos. De acordo com esta escala, uma civilização do tipo 1 pode aprender a utilizar toda a energia que consegue colher em seu planeta natal que irradia de sua estrela-mãe. Este tipo de civilização está muito provavelmente pronto para viagens interplanetárias e, em algum momento, será capaz de colonizar todo o seu sistema. Para contextualizar, usamos apenas 73% do potencial energético do nosso planeta, enquanto a quantidade de energia que aprendemos a aproveitar do Sol é inferior a 0,1%. Acontece que ainda estamos no nível zero, de acordo com esta escala. As civilizações que atingiram o status de tipo 2 são capazes de capturar a energia não apenas em seu planeta natal, mas também qualquer energia que possam aproveitar dentro de seu sistema estelar, ou, no mínimo, estão perto de conseguir fazer isso. Em sua busca por este tipo de civilização, os cientistas estão à procura de uma esfera de Dyson, uma estrutura artificial hipotética que permitiria à civilização aproveitar toda a energia da estrela de dentro de seu sistema. Essas civilizações seriam capazes de viagens interestelares. Elas teriam colonizado ativamente sua própria galáxia e possivelmente teriam passado a colonizar as áreas circundantes, o que lhes permitiria continuar aumentando a quantidade de energia que poderiam usar, bem como usar toda a energia de seu sistema estelar. As civilizações do tipo 3 são capazes de aproveitar a energia de sistemas vizinhos e de controlar a energia de sua galáxia inteira, ou mesmo do universo inteiro. Essas civilizações são capazes não apenas de controlar essa energia, mas também possivelmente de mudar mundos inteiros. Há uma razão simples pela qual nossa comunicação com uma civilização do tipo 1 é problemática.
Ao calcularmos a capacidade com que podemos transmitir e receber sinais no espaço, descobrimos que a visibilidade máxima da atividade energética da Terra, nossos sinais de rádio, nossos lasers e nossa atividade elétrica é muito limitada. Só podemos ser vistos ou ouvidos a uma distância de 4 anos-luz. O ruído que estamos criando só poderia ser ouvido por nossos vizinhos mais próximos que atingiram o mesmo nível de desenvolvimento. Uma civilização do tipo 2 seria capaz de nos ouvir de muito mais longe. Eles também seriam capazes de garantir que permaneceriam despercebidos, seja por causa da grande distância ou porque desejam mantê-lo assim. Após 60 anos de transmissão de vários sinais e de varredura dos céus e de tentar detectar quaisquer sinais artificiais, não conseguimos encontrar nada e permanecemos inaudíveis. O paradoxo do grande silêncio foi levantado pela primeira vez pelo lendário físico Enrico Fermi. Quando ele estava falando com seus colegas uma vez, ele levantou uma pergunta aparentemente simples: onde estão os alienígenas e por que eles não nos visitaram? No entanto, quando você considera o nível de desenvolvimento de nossa civilização, a resposta é bastante óbvia. Por que eles fariam isso? A logística necessária para uma viagem interestelar só está disponível para as civilizações que atingiram um tipo 2, no mínimo. E aos olhos deles, não valemos a pena. Que pessoa em sã consciência tentaria se comunicar com as formigas? Como uma formiga seria capaz de reconhecer que alguém está tentando se comunicar com ela, afinal? Em termos de nosso desenvolvimento e nosso avanço tecnológico, quando somos comparados a eles, somos semelhantes às formigas altamente desenvolvidas que tomaram um planeta inteiro, sem mencionar o uso ineficaz do potencial do dito planeta. As outras civilizações que, como nós, ainda não atingiram um tipo 1, permanecem confinadas em seu próprio planeta e em seu próprio sistema estelar. É simplesmente irrealista para nós esperar qualquer convidado de um lugar como esse. É possível que neste exato momento eles estejam trabalhando nos mesmos problemas que nós: fome, luta por recursos e a busca por guerras menores e maiores por territórios. E assim, parece que as civilizações do tipo 1 simplesmente teriam outras coisas com que se preocupar. No entanto, é possível que alguém possa ter superado esses problemas e decidido se lançar ao espaço? Os dados que foram apresentados pelos cientistas sugerem que podemos, de fato, ter um número surpreendentemente grande de nossos vizinhos. Enquanto erguemos nosso olhar para o céu sem nuvens, podemos imaginar quantos planetas potencialmente habitados existem. O que podemos ver no céu é apenas 1% de nossa própria galáxia, a Via Láctea. Mesmo que apenas 1% desses mundos sejam habitados e povoados com vida consciente, isso equivaleria a cerca de 100 mil civilizações inteligentes que poderiam existir apenas em nossa galáxia. E todas elas permanecem em silêncio. Há um vasto número de soluções para o paradoxo de Fermi, porque existem cerca de 100 teorias científicas apenas que tentam explicar este silêncio. Vamos analisar as mais interessantes dessas teorias. Não há sinais de nenhuma civilização do tipo 2 ou tipo 3, porque elas não existem. A análise científica nos diz que existem milhares de civilizações apenas em nossa galáxia. Portanto, eles presumem que há um fator que está impedindo seu desenvolvimento. Este fator é chamado de grande filtro. Esta teoria sugere que, após atingir um certo nível de desenvolvimento, a vida enfrenta um obstáculo que é impossível de superar. No entanto, os cientistas não sabem o que este grande filtro pode ser. As possibilidades são limitadas apenas por nossa imaginação, desde uma inteligência artificial que está limpando a vida orgânica excessivamente desenvolvida da galáxia, até as várias formas de apocalipse. A coisa mais infeliz sobre esta teoria é que, se for verdade, a humanidade está diante de 3 perspectivas possíveis no futuro. De acordo com o primeiro cenário, nós, como humanidade, somos uma forma de vida única que conseguiu superar o grande obstáculo do grande filtro. Isso significaria que nosso alcance de nosso nível de progresso é muito desafiador,
e que as chances de isso acontecer são muito baixas. Neste caso, o silêncio cósmico estaria sendo causado pela maioria das civilizações falhando em superar o grande filtro. Portanto, simplesmente não temos ninguém para entrar em contato. O segundo cenário sugere que acontece de sermos os primeiros entre nossos vizinhos a ter avançado para este nível. Isso seria devido ao fato de que as condições necessárias para a existência de vida consciente só foram estabelecidas relativamente recentemente, e que acontece de sermos os pioneiros desse progresso. Neste caso, simplesmente nos encontramos no lugar certo na hora certa para nos tornarmos uma das primeiras civilizações ultra-inteligentes. Isso também significa que temos muito tempo para avançar e nos tornar uma civilização do tipo 2 e tipo 3. Essa é a razão pela qual não há esperança de contato. Estamos progredindo mais rápido do que qualquer outra forma de vida orgânica desde o Big Bang. O terceiro cenário que foi apresentado pelos cientistas é mais pessimista. Eles calculam que, se não fomos os primeiros a atingir este nível de avanço nesta rara sequência de eventos cósmicos, então o grande filtro ainda está à nossa frente. Eles pensam que a vida evolui em intervalos regulares até atingir um certo estágio, que é onde estamos agora. O que quer que seja, ou quem quer que seja, apresenta um desafio que impede a vida de evoluir para uma civilização do tipo 1, e é improvável que sejamos uma exceção a essa regra. Aqueles que favorecem a terceira hipótese acreditam que o silêncio cósmico é uma ótima notícia para nós. Afinal, a presença de vida complexa em Marte, na Lua ou em outro lugar significaria que o grande filtro está fadado a estar à nossa frente. Há também um ponto de vista oposto. Segundo ele, as civilizações do tipo 2 e do tipo 3 existem, e não as encontramos por uma razão. Isso se baseia principalmente no fato de que estamos muito limitados em nossa busca. Afinal, estamos procurando por sinais que estão a apenas 100 anos-luz de distância de nós, o que representa mero 0,1% de nossa galáxia. As teorias mais interessantes que resultaram desta versão soam assim. A galáxia há muito foi colonizada, e para os próprios colonizadores, estamos localizados em uma área deserta de baixo interesse. O exemplo perfeito de uma situação semelhante aconteceu na história da Terra: a colonização da América do Norte. Os nativos americanos que residiam nas partes remotas do continente só souberam da presença de seus vizinhos, os europeus, várias décadas depois que estes chegaram ao continente. Também é possível que uma atividade esteja presente em torno de nosso sistema e que simplesmente sejamos primitivos demais para poder entender esses sinais, ou que estejamos concentrando nossos esforços em outro lugar. Isso seria como tentarmos nos comunicar com as pessoas que estão usando a internet via código Morse. É igualmente possível que nossas mentes difiram tanto quando comparadas com as outras formas de vida que nossas tentativas de estabelecer contato pareçam um ruído sem sentido. Outra hipótese interessante é a teoria do zoológico cósmico, que afirma que estamos, na verdade, cercados por uma galáxia densamente povoada. Dentro deste mundo, a Terra é algo semelhante a uma reserva de vida selvagem, do tipo que você poderia observar, mas não tem permissão para fazer um safari ou entrar em contato com uma forma de vida tão primitiva. E ainda assim, toda tentativa de explicar este paradoxo inevitavelmente chega a um impasse. Ainda sabemos muito pouco sobre o espaço e ainda não evoluímos para o nível necessário para resolver esses problemas. Mas isso não significa que nossas tentativas de encontrar vida inteligente pararam e que a humanidade está congelada no lugar, esperando por um contato externo. Existem atualmente pelo menos 2 projetos que passaram várias décadas tentando estabelecer contato e procurar por vida extraterrestre. Estes são os projetos SETI e METI. O trabalho desses 2 projetos é baseado na equação de Drake, uma fórmula matemática que sugere que é possível calcular com precisão o número e, mais importante, a localização potencial dos mundos habitados. O próximo passo é usar essa informação para poder alcançar. De acordo com essa equação, nossa galáxia abriga entre 8 e 2.900 sistemas de vida inteligente.
À medida que a ciência evoluiu e nosso conhecimento sobre nossa galáxia cresceu, os cálculos se tornaram mais precisos. Realisticamente, deveria haver 36 outros mundos irmãos coexistindo conosco na galáxia da Via Láctea. O Projeto 7 começou em 1984 e, a princípio, concentrou-se em escanear nossos arredores imediatos em busca de quaisquer sinais de rádio artificiais que viessem de nossos potenciais vizinhos. No entanto, nenhum sinal foi encontrado. No momento, a maior esperança é que o Telescópio Espacial Europeu, Gaia, traga alguns resultados. Ele é capaz de transmitir a informação sobre a localização exata de todas as estrelas em nossa galáxia e de dar uma avaliação precisa do potencial de cada sistema estelar. É por isso que o Projeto 7 conseguiu passar de uma estimativa grosseira dos vários sistemas estelares para uma análise detalhada de cada um, graças a um avanço tecnológico. E agora, cada sinal que está sendo enviado para lá está sendo direcionado para os sistemas com a maior probabilidade de vida inteligente. Receberemos uma resposta de algum deles? A resposta para isso é tanto um sim quanto um não. Alguns dos sistemas que já pesquisamos estão tão distantes que qualquer resposta deles levaria mais de 3.600 anos para chegar à Terra. E por último, mas não menos importante, a missão do METI também é muito importante. Afinal, eles estão ajudando, tentando capturar quaisquer mensagens do espaço e enviar nossas saudações para as estrelas distantes. Sabemos de pelo menos 8 comunicações tentadas, 2 das quais são os famosos discos de ouro nas sondas Voyager e os semelhantes nos Pioneers. As outras 6 são as mensagens que estão contidas nos sinais de rádio que foram direcionados para algumas das estrelas, por exemplo, para uma das estrelas do tipo solar mais próximas, Gliese 581. Até agora, houve cerca de 40 sessões de rádio no total. É improvável que ouçamos uma resposta a elas, mas é possível que nossos descendentes ouçam. Para resumir os resultados de nosso pequeno estudo, podemos dizer com bastante certeza que o silêncio do universo é normal. Também é possível que ainda não tenhamos evoluído o suficiente para poder fazer contato com a inteligência que está ao nosso redor, ou mesmo que o próprio cosmos ainda não esteja pronto para isso. Qual desses cenários é o mais provável? Somos uma espécie única, ou todo o espaço foi colonizado por civilizações superdesenvolvidas há muito tempo? Estamos perto de descobrir as respostas para essas perguntas, mas estamos prontos para este contato? Uma das luas misteriosas de Júpiter, Europa, esconde um segredo. Sob sua crosta congelada, existe um imenso oceano global que está potencialmente repleto de vida, que foi selada e escondida na escuridão por milênios. Recentemente, a NASA lançou sua missão Europa Clipper, que ainda está por desvendar os mistérios deste mundo alienígena. Sob a superfície congelada, as fontes hidrotermais podem estar criando as condições ideais para que as formas de vida prosperem, como fazem nas partes mais profundas dos oceanos da Terra. Mas como estamos explorando esses mundos extraterrestres e que segredos eles podem estar revelando? A Europa Clipper é um dos empreendimentos mais ambiciosos da NASA e tem como objetivo estudar a habitabilidade das luas geladas. Foi lançada em outubro de 2024 e foi construída para poder estudar Europa, uma das luas de Júpiter que há muito se suspeita abrigar um enorme oceano subterrâneo sob sua espessa concha de gelo. A missão Clipper está programada para chegar à Europa nos anos 2030 e seu objetivo principal é poder avaliar se esta lua pode sustentar a vida como a conhecemos. Ela está equipada com as ferramentas de ponta, e a espaçonave embarcará em uma jornada de vários anos através do sistema solar. Uma vez que atingir a órbita de Júpiter, a Europa Clipper fará dezenas de sobrevoos próximos de Europa e coletará uma quantidade sem precedentes de dados sobre sua estrutura, sua composição e, mais importante, a possibilidade de vida nesta lua.
A missão é particularmente significativa porque, pela primeira vez, uma espaçonave se concentrará na viabilidade de um mundo oceânico e expandirá nossa compreensão de onde a vida pode potencialmente existir no universo. Embora a superfície de Europa possa parecer congelada e inabitável, ela pode ser um dos ambientes mais promissores para a sustentação da vida além da Terra. Sob seu exterior gelado, encontra-se um oceano global, que potencialmente contém mais do que o dobro do volume dos oceanos da Terra. Teoriza-se que a espessa camada de gelo protege o oceano de uma radiação severa, enquanto as forças de maré da proximidade de Europa a Júpiter estão causando uma flexão e um aquecimento significativos, e possivelmente mantendo a água em estado líquido. A bordo da Europa Clipper há um impressionante conjunto de instrumentos científicos, cada um projetado para uma tarefa específica. O radar de penetração no gelo ajudará os cientistas a medir a espessura do gelo e a determinar se há alguma interação entre o oceano e a superfície. Os espectrômetros da espaçonave serão usados para analisar a composição química da superfície e a examinarão em busca de compostos que possam sugerir processos biológicos. Enquanto isso, os magnetômetros mapearão o campo magnético de Europa e fornecerão pistas sobre a profundidade e a salinidade do oceano. Graças a esses sobrevoos repetidos, a Europa Clipper poderá fornecer aos pesquisadores insights detalhados sobre a concha de gelo, o oceano e a potencial atividade hidrotérmica desta lua. Os dados que serão coletados pela missão serão cruciais para determinarmos se o oceano de Europa contém a energia química necessária para sustentar a vida. No entanto, a radiação de Júpiter representa um desafio significativo para qualquer nave espacial em sua vizinhança. O campo magnético do planeta é 20.000 vezes mais forte do que o da Terra. Ele aprisiona as partículas carregadas que correm pelo sistema a velocidades incríveis e cria uma zona de radiação intensa que bombardeia as luas próximas com radiação ionizante, incluindo Europa. Para a Europa Clipper, o desafio não reside apenas em sobreviver a este ambiente de alta energia, mas também em proteger os delicados componentes eletrônicos a bordo de serem danificados pela radiação. Os sistemas eletrônicos da nave, incluindo as unidades centrais de computação, as ferramentas científicas e os sistemas de comunicação, estão sendo blindados contra a radiação. O invólucro protetor, que é feito de uma combinação de alumínio e zinco, é uma defesa vital contra a exposição à radiação. Mas mesmo com essa proteção, a radiação de Júpiter é tão intensa que alguns dos componentes, particularmente os transistores que estão sendo usados nos instrumentos da Europa Clipper, ainda podem se mostrar vulneráveis. Os transistores, conhecidos como MOSFETs, os transistores de efeito de campo de metal óxido semicondutor, são essenciais para controlar o fluxo de eletricidade em toda a nave espacial. Esses componentes são especialmente sensíveis à radiação ionizante, que pode alterar suas propriedades elétricas e levar a uma falha. Testes recentes mostraram que esses transistores estão falhando em doses de radiação mais baixas do que se previa inicialmente, e isso está levantando preocupações sobre sua confiabilidade uma vez que a Europa Clipper atinja a órbita de Júpiter. Para mitigar o risco, os engenheiros da NASA estão realizando testes para avaliar quantos transistores podem sair de serviço durante a missão e quão severas podem ser as consequências. Eles estão explorando maneiras de prolongar a vida desses componentes por meio de software e soluções operacionais, como limitar a exposição às zonas de radiação mais altas e usar redundância nos sistemas onde for possível. Apesar das precauções, não há solução simples. O cofre de eletrônicos da espaçonave foi selado em 2023, o que torna impossível qualquer alteração de hardware sem um atraso significativo. Nos últimos meses, a equipe da missão tem pesado o risco de vulnerabilidade de semicondutores contra o alto custo e o potencial atraso associados ao deslacramento do cofre e à substituição das peças.
Se os eletrônicos pararem de funcionar prematuramente, isso poderá comprometer a operação de sistemas críticos. No entanto, o projeto da missão inclui redundâncias embutidas e flexibilidade operacional, permitindo que a equipe contorne certas falhas, contando com sistemas de backup. A tarefa da NASA é garantir que essas falhas não impeçam os principais objetivos científicos da missão, especialmente a exploração da superfície gelada de Europa e do oceano que está sob ela. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses oceanos. Então, como já mencionamos, existem os vastos oceanos que estão escondidos sob as conchas geladas de Europa e de Encélado, e eles são potencialmente alguns dos lugares mais promissores para encontrarmos vida além da Terra. Acredita-se que esses oceanos ocultos, que foram mantidos em estado líquido pelas forças de maré de seus planetas-mãe, contenham os ingredientes-chave necessários para a vida: água líquida, algumas fontes de energia e os elementos químicos essenciais, como o oxigênio. Mas como exatamente poderíamos medir o potencial de vida nesses oceanos alienígenas? A resposta está em como o oxigênio e outros elementos químicos estão sendo produzidos e distribuídos sob as camadas de gelo. Em Europa, um dos fatores mais importantes para avaliarmos a habitabilidade é o oxigênio. Embora a Europa seja constantemente bombardeada pelas partículas de alta energia do campo magnético de Júpiter, essa radiação é mais do que apenas uma ameaça à tecnologia. Ela também pode estar contribuindo para a produção de oxigênio. Quando essas partículas carregadas colidem com a superfície gelada de Europa, elas quebram as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Enquanto a maior parte do hidrogênio escapa para o espaço, parte do oxigênio permanece na atmosfera da Lua ou entra no oceano subterrâneo através de rachaduras e canais de salmoura no gelo. A teoria atual é que este processo de divisão da água é uma das principais maneiras pelas quais o oxigênio entra no oceano de Europa. No entanto, estudos recentes mostraram que as estimativas anteriores da produção de oxigênio em Europa podem ter sido superestimadas. Os novos dados, particularmente as medições que foram feitas pela sonda Juno da NASA, indicaram que a quantidade de oxigênio molecular que está presente ao redor de Europa é muito menor do que se acreditava anteriormente. Esses dados sugerem uma entrada de oxigênio mais limitada no oceano subterrâneo e potencialmente estreitam a gama de condições em que a vida poderia existir. De acordo com os dados mais recentes, Europa está produzindo cerca de 26 libras de oxigênio molecular por segundo. Isso está longe da estimativa anterior de até 2.000 libras por segundo. Este número revisado levou os cientistas a reconsiderar a questão de quanto oxigênio está realmente chegando ao oceano, e se essa quantidade é suficiente para sustentar uma vida dependente de oxigênio. Apesar dos números de produção de oxigênio mais baixos do que o esperado, Europa permanece como uma candidata principal para abrigar vida. Mesmo nesses níveis baixos, esta lua de Júpiter produz oxigênio suficiente para sustentar a vida em uma forma única e potencialmente eficiente em termos de energia. Os processos que estão ocorrendo em Europa, onde o oxigênio pode estar se infiltrando no oceano através de rachaduras no gelo, podem se assemelhar aos ambientes de alto mar da Terra, onde a vida existe sem luz solar e depende de energia química. Em particular, essa energia poderia estar sendo fornecida pelas fontes hidrotermais no fundo do oceano, que estão escondidas sob um gelo espesso em uma escuridão eterna. Essas fontes podem estar oferecendo uma energia química e térmica que está sendo fornecida por uma atividade hidrotérmica. Assim como as fontes hidrotermais que foram descobertas nos oceanos profundos da Terra, essas fontes, que atuam como chaminés naturais, estão liberando uma água aquecida e rica em minerais das profundezas rochosas da Lua, e estão criando um potencial refúgio para o surgimento e o florescimento da vida. Na Terra, as fontes hidrotermais são o lar de ecossistemas únicos que não dependem da luz solar.
Em vez de dependerem da fotossíntese, as formas de vida que estão ao seu redor derivam energia de uma reação química entre a água e alguns minerais, um processo conhecido como quimiossíntese. Os astrobiólogos acreditam que, se a vida existir nesta lua, ela poderia prosperar de maneira semelhante. Ao contrário das fumarolas negras do fundo do mar da Terra, que são alimentadas pelo núcleo derretido do planeta e podem atingir temperaturas de mais de 700 graus Fahrenheit, as fontes hidrotermais nessas luas geladas devem ser muito mais frias. A ausência de um núcleo derretido em Europa e em Encélado levanta questões sobre a existência sustentável de sistemas de fontes de alta temperatura. No entanto, novos modelos sugerem que as fontes hidrotermais de baixa temperatura podem ter persistido nessas luas por bilhões de anos e teriam fornecido uma estabilidade de longo prazo e uma fonte de calor. Essas fontes de baixa temperatura deveriam operar de forma semelhante às encontradas no leito marinho da Terra, por exemplo, ao longo da Cordilheira Juan de Fuca, no Oceano Pacífico. Na Terra, a água do Mar Fria é sugada para o leito marinho, onde circula através de antigas rochas vulcânicas e aquece gradualmente antes de reemergir por outras aberturas de fontes. Esse processo não apenas aquece a água, mas também altera sua composição química, produzindo os ingredientes necessários para a vida quimiosintética. Organismos como os vermes tubulares e os extremófilos prosperam utilizando o sulfeto de hidrogênio e o metano que são liberados do leito marinho. Europa intriga não apenas por seu oceano oculto, mas também por sua atividade superficial dinâmica. Observações recentes, particularmente da missão Juno da NASA, forneceram novos insights sobre as plumas de água, os jatos de vapor que escapam de sob a crosta gelada da Lua. Essas plumas, que foram vistas pela primeira vez pelo telescópio espacial Hubble e agora foram confirmadas por várias missões, estão dando aos cientistas um vislumbre tentador do que está sob a concha congelada de Europa. Quando a espaçonave Juno passou por Europa em 2022, ela capturou algumas imagens de alta resolução da superfície da Terra, e elas revelaram algumas características complexas, como cristas, um terreno caótico e cicatrizes que podem indicar regiões de atividade recente. Além disso, as descobertas mais significativas foram as áreas que se acredita serem a fonte das plumas de vapor de água. Esses jatos imponentes, que disparam a uma altura de até 120 milhas no espaço, acredita-se que surjam de rachaduras na crosta gelada, onde um líquido salgado do oceano subterrâneo encontra o quase vácuo do espaço e evapora rapidamente. Estudar essas erupções é crucial por várias razões. Em primeiro lugar, a substância que foi expelida do interior de Europa pode ser diretamente analisada pelos instrumentos na espaçonave que passa. Isso dá aos cientistas uma oportunidade única de poder examinar a composição química do oceano subterrâneo sem a necessidade de perfurar uma espessa camada de gelo. Essas plumas podem conter uma mistura de água, alguns sais e possivelmente até algumas moléculas orgânicas. Ao medir a composição química do vapor e das partículas nessas plumas, os cientistas esperam poder obter uma visão mais profunda do potencial do oceano para sustentar a vida. Nossa detecção de elementos-chave, como oxigênio, metano ou até mesmo aminoácidos, seria um indicador significativo de que o oceano de Europa contém os ingredientes necessários para a vida. A composição dessas plumas também pode revelar a salinidade da água e a interação entre o oceano e o leito marinho rochoso, e ambos são fatores cruciais para determinarmos a habitabilidade. Além das plumas, certas regiões na superfície de Europa, como a Platypus, sugerem que a água líquida pode estar mais perto da superfície do que se supunha anteriormente. O terreno caótico da Platypus é um aglomerado desordenado de blocos de gelo e cristas, e provavelmente foi formado pela infiltração de água salgada debaixo da superfície e pela alteração da superfície do gelo.
Esta característica, que mede 23 por 42 milhas, é considerada geologicamente jovem e sugere uma atividade contínua sob a crosta congelada de Europa. A atividade superficial nesta lua continua a fornecer pistas importantes sobre o que pode estar acontecendo sob o gelo. Essas erupções não apenas oferecem uma visão da composição do oceano subterrâneo, mas também fornecem informações valiosas sobre os processos que impulsionam essa atividade. Processos que podem se assemelhar às condições em uma Terra primitiva. Enquanto isso, a superfície de Europa é dinâmica e está constantemente mudando sob a influência das poderosas forças gravitacionais de Júpiter. A crosta gelada da Lua é composta de grandes placas rígidas que flutuam sobre o oceano subterrâneo, e elas se movem e interagem, não muito diferente das placas tectônicas na Terra. Esses movimentos criam fraturas, cristas e um terreno caótico, e alteram a superfície e possivelmente afetam o que está por baixo. Outra pesquisa dessas mesmas imagens recentes da característica Platypus, que foram capturadas pela Juno, revelou alguns detalhes intrigantes sobre o comportamento das placas de gelo de Europa. Neste caso, o ponto de interesse é um arranjo complexo de blocos de gelo, que sugere alguns processos superficiais contínuos. Esses blocos, com alguns deles atingindo até 1 quilômetro de diâmetro, estão sendo separados por rachaduras, o que indica que as placas podem estar se deslocando ou girando. Teoriza-se que essa atividade é causada pela constante flexão de maré que a Europa experimenta enquanto orbita Júpiter. À medida que essas placas de gelo se movem e se quebram, elas podem estar criando caminhos para a água do oceano subterrâneo alcançar a superfície. Em algumas regiões, esse processo poderia levar a água a se infiltrar através das rachaduras e a depositar um material escuro de baixo albedo, que pode servir como uma evidência potencial de um líquido salgado que está emergindo de baixo. Ao compararmos as imagens mais recentes da Juno com os dados mais antigos da missão Galileu, os pesquisadores notaram algumas mudanças potenciais na superfície de Europa. A região sul da Platypus parece ser mais larga na imagem da Juno, e a morfologia do bloco que está sob o gelo parece diferente nos dois conjuntos de dados, o que sugere uma evolução da superfície. Embora esses sinais de mudanças que ocorreram desde a missão Galileu não sejam definitivos, devido às diferenças na qualidade da imagem, eles podem sugerir uma atividade geológica contínua. A interação entre as placas pode ter levado a um derretimento localizado do gelo, ou mesmo ao surgimento de novas características superficiais à medida que a água salgada do oceano subia e congelava. Nossa compreensão desses processos superficiais é crítica, pois eles impactam diretamente a possibilidade de acessarmos amostras de material subterrâneo sem perfurarmos a espessa casca de gelo de Europa. Se essas placas de gelo estão se movendo e rachando regularmente, isso poderia fornecer um caminho natural para o oceano que está abaixo. Europa e Encélado, ambas luas geladas, estão entre as candidatas mais promissoras na busca por vida extraterrestre em nosso sistema solar. Agora, vamos resumir quais são exatamente os sinais de vida que devemos esperar encontrar e como Europa e Encélado se comparam em seu potencial para sustentar a vida. Um dos sinais potenciais mais significativos de vida nessas luas são as plumas de vapor de água que irrompem de suas superfícies. Em Encélado, os espetaculares geysers disparam água, alguns sais e alguns compostos orgânicos a centenas de milhas no espaço a partir de seu polo sul. Essas plumas servem como evidência direta de um oceano subterrâneo que está em contato com o núcleo rochoso da Lua, um fator crucial para sustentar a vida. Em Europa, alguns sinais indiretos de plumas semelhantes também foram observados. Ambas as luas também são suspeitas de terem atividade hidrotérmica nas profundezas de seus oceanos, onde calor e energia química estão sendo gerados como resultado das interações entre a água do oceano e o núcleo rochoso.
Na Terra, esses tipos de ambientes estão repletos de vida, o que sugere que processos semelhantes nessas luas geladas poderiam sustentar ecossistemas microbianos. Embora as plumas em Encélado forneçam um acesso mais fácil às amostras da composição química das profundezas do oceano, a casca de gelo mais espessa de Europa pode estar escondendo algumas interações mais complexas e de longo prazo entre a superfície e o oceano, o que a torna igualmente intrigante para pesquisas futuras. A missão Europa Clipper, que foi lançada em outubro deste ano, é um passo crítico nesta busca. Embora a espaçonave não vá pousar em Europa, ela realizará aproximadamente 50 sobrevoos próximos e coletará dados para determinar se o ambiente de Europa pode sustentar a vida. Os instrumentos da Europa Clipper analisarão a superfície gelada da Lua, medirão a espessura de sua casca de gelo e estudarão a composição do oceano subterrâneo por meio de suas plumas e da composição química de sua superfície. Os sinais de vida em Europa e em Encélado provavelmente serão sutis, mas se forem descobertos aminoácidos ou outros compostos orgânicos, isso pode servir como uma evidência convincente de que essas luas são habitáveis. Estudos recentes sugeriram que as bioassinaturas em Encélado podem estar sendo preservadas em profundidades muito mais rasas, o que torna mais fácil para as futuras missões detectá-las sem uma perfuração extensiva. Em Europa, onde a casca de gelo é mais espessa, os cientistas estimaram que os aminoácidos podem estar sendo preservados sob a superfície em profundidades maiores do que se pensava anteriormente, especialmente nas áreas que foram protegidas da radiação. As descobertas que foram feitas pela Europa Clipper poderiam abrir caminho para futuras missões e poderiam incluir potenciais aterrissadores que foram construídos para poder cavar mais fundo no gelo e acessar as bioassinaturas preservadas mencionadas. Os aterrissadores poderiam coletar amostras diretamente do gelo, poderiam estudar a camada subterrânea em busca de sinais químicos de vida e poderiam até mesmo explorar as regiões de plumas ativas para poder capturar materiais do oceano que está abaixo. A Europa Clipper já embarcou em sua jornada e as apostas são altas. Esta missão não apenas fornecerá uma compreensão mais clara deste mundo distante, mas também servirá como um modelo para futuras missões para explorar as luas geladas de nosso sistema solar. O que quer que a Clipper descubra pode muito bem mudar nossa percepção da vida em nosso universo e certamente abrirá novos horizontes para a exploração, e revelará se a vida encontrou uma maneira de prosperar nos oceanos ocultos de mundos distantes.